Hebreus 12, 1-2 Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olá, que a paz do Senhor esteja com você, que a presença de Deus alcance agora o seu coração e renove as suas forças. Hoje somos guiados por esta palavra que nos chama ao avanço, à perseverança e a uma vida que não se acomoda. Esse versículo nos ensina que a vida é uma corrida espiritual, que existe um caminho preparado por Deus para cada um de nós e que não fomos chamados para parar no meio do percurso. Deus está falando conosco através dessa palavra, nos lembrando que há coisas maiores à frente, mas que elas exigem constância, foco e fé. Senhor Deus, Pai amado e soberano, entramos agora em Tua presença reconhecendo que muitas vezes nos cansamos no caminho. Há momentos em que a jornada parece longa demais, pesada demais e difícil demais para continuar. Mas hoje escolhemos ouvir a Tua palavra, que nos chama a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Ajuda-nos a não comparar a nossa caminhada com a dos outros, mas a entender que cada um tem um ritmo, um processo e um propósito definido por Ti. Ensina-nos a seguir firmes, mesmo quando não somos aplaudidos, mesmo quando o progresso parece lento. Essa palavra nos faz refletir que, para avançar rumo a coisas maiores, precisamos deixar pesos e fardos para trás. Senhor, mostra-nos aquilo que tem nos atrasado, aquilo que tem roubado nossas forças e nossa motivação. Pode ser medo, culpa, insegurança, mágoas do passado ou até pensamentos que nos fazem duvidar do nosso valor. Hoje entregamos tudo isso em Tuas mãos. Ajuda-nos a soltar o que não contribui para o nosso crescimento e a caminhar mais leves, confiando que o Senhor cuida do que deixamos para trás. Pai, ensina-nos também a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em um mundo cheio de distrações, vozes contrárias e comparações, ajuda-nos a não perder o foco. Que não sejamos guiados apenas pelo que vemos, mas pela fé naquilo que o Senhor prometeu. Quando o cansaço chegar, lembra-nos do exemplo de Cristo, que suportou a dor, a vergonha e o sofrimento porque enxergava algo maior adiante. Que essa mesma esperança nos sustente nos dias difíceis. Senhor, há pessoas que estão ouvindo esta oração e sentem que estagnaram, que pararam no meio do caminho ou que desistiram de sonhar. Hoje declaramos que o desânimo não terá a última palavra. Restaura a visão daqueles que perderam o entusiasmo, reacende os sonhos que foram engavetados e fortalece os que pensaram que não tinham mais forças para continuar. Que cada passo dado, mesmo pequeno, seja feito com fé e perseverança, confiando que o Senhor está conduzindo tudo. Essa palavra nos lembra que buscar coisas maiores não é sobre orgulho ou ambição vazia, mas sobre cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar nossos sonhos com a Tua vontade, nossos planos com os Teus caminhos e nossos desejos com o Teu coração. Que não corramos sem direção, mas com propósito, sabendo que cada esforço feito em Ti não é em vão. Dá-nos disciplina para continuar, coragem para enfrentar os desafios e humildade para aprender ao longo do processo. Declaramos, Senhor, que continuaremos correndo. Não vamos parar por causa do medo, não vamos desistir por causa das quedas e não vamos recuar por causa das dificuldades. Escolhemos perseverar, confiando que o Senhor está conosco em cada etapa da jornada. Entregamos a Ti o nosso caminho, o nosso futuro e tudo aquilo que desejamos alcançar. Que a nossa vida seja marcada pela constância, pela fé e pela certeza de que coisas maiores estão reservadas para aqueles que permanecem firmes até o fim. Esse versículo nos convida a uma mudança de postura diante da vida. Ele nos ensina que não fomos chamados apenas para começar bem, mas para continuar, avançar e terminar a corrida com fidelidade. Deus nos lembra, por meio dessa palavra, que existe um propósito maior em cada etapa do caminho e que a perseverança é o que nos mantém em movimento quando a motivação já não é suficiente. Senhor Deus, Pai eterno, permanecemos diante da Tua presença reconhecendo que muitas vezes iniciamos cheios de entusiasmo, mas ao longo da caminhada somos confrontados pelo cansaço, pelas frustrações e pelas decepções. Ajuda-nos a não depender apenas das emoções do momento, mas a desenvolver uma fé firme, capaz de sustentar nossos passos mesmo nos dias difíceis.
Que o nosso compromisso contigo seja maior do que a vontade de desistir e que a nossa esperança seja renovada a cada manhã. Essa palavra nos leva a refletir que crescer e ir atrás de coisas maiores exige disciplina e constância. Nem sempre o progresso é rápido, nem sempre os resultados são visíveis, mas o Senhor trabalha mesmo quando não percebemos. Ensina-nos a valorizar o processo, a aprender com cada desafio e a compreender que o amadurecimento acontece ao longo do caminho. Que não sejamos ansiosos, mas perseverantes, confiando que o Senhor está nos conduzindo com sabedoria. Pai, ajuda-nos a identificar aquilo que tem tentado nos fazer parar. Muitas vezes não são grandes quedas, mas pequenos desvios, distrações constantes e escolhas que nos afastam do foco. Dá-nos discernimento para ajustar a rota quando necessário, coragem para mudar hábitos e humildade para reconhecer quando precisamos recomeçar. Que o Teu Espírito nos conduza para longe da estagnação e nos impulsione a seguir adiante. Senhor, essa palavra também nos ensina que olhar para Jesus nos dá força para continuar. Quando fixamos os olhos nele, aprendemos que o sofrimento não é o fim, que a dor não anula a promessa e que a perseverança sempre produz fruto. Que o exemplo de Cristo nos inspire a não desistir diante das dificuldades, mas a seguir confiantes de que há algo maior sendo construído em nós. Declaramos, Senhor, que não correremos esta corrida sozinhos nem sem direção. Escolhemos permanecer firmes, confiando que o Senhor nos fortalece a cada passo. Entregamos a Ti os nossos sonhos, os nossos esforços e o nosso futuro, certos de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Seguiremos em frente com perseverança, foco e fé, crendo que tudo aquilo que o Senhor preparou se cumprirá no tempo certo. Esse versículo nos leva a compreender que avançar na vida não é apenas uma questão de velocidade, mas de resistência espiritual. Ele nos ensina que existem momentos em que o mais importante não é correr mais rápido, mas continuar correndo, mesmo quando as forças parecem limitadas. Deus está nos mostrando que a perseverança é construída nos dias comuns, quando escolhemos não parar, mesmo sem sentir vontade. Senhor Deus, Pai amado, continuamos diante da Tua presença reconhecendo que muitas vezes o peso da caminhada se torna maior do que imaginávamos. Há responsabilidades, expectativas, cobranças e desafios que tentam nos fazer desacelerar ou até desistir. Mas hoje entregamos tudo isso em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor renove nossas forças interiores, fortaleça nossa mente e nos ajude a seguir com equilíbrio e confiança. Que não sejamos dominados pelo cansaço, mas sustentados pela Tua graça. Essa palavra também nos faz refletir sobre a importância de perseverar com propósito. Não estamos correndo sem sentido, nem caminhando sem direção. Existe uma corrida que nos foi proposta, um caminho específico preparado por Ti. Ajuda-nos a não nos perdermos em comparações, a não nos desviarmos por caminhos mais fáceis e a não desistirmos quando o progresso parece invisível. Que aprendamos a confiar no Teu plano mesmo quando não compreendemos todas as etapas. Pai, ensina-nos a lidar com as quedas ao longo da jornada. Nem sempre tropeçamos por falta de fé, às vezes tropeçamos por fraqueza humana. Dá-nos humildade para reconhecer nossos limites, coragem para nos levantar e sabedoria para aprender com cada erro. Que o passado não nos paralise, mas se transforme em aprendizado. Que não carreguemos culpa excessiva, mas sigamos em frente com um coração restaurado. Senhor, esse versículo também nos lembra que manter os olhos em Jesus nos protege do desânimo. Quando olhamos apenas para as circunstâncias, o medo cresce. Quando fixamos o olhar em Cristo, a esperança se renova. Ajuda-nos a manter esse foco diariamente, a alimentar nossa fé com a Tua palavra e a fortalecer nosso espírito em oração. Que a nossa perseverança não venha da força humana, mas da confiança em Ti. Declaramos, Senhor, que continuaremos firmes na corrida que nos foi proposta. Não vamos nos acomodar, não vamos retroceder e não vamos desistir diante das dificuldades. Escolhemos avançar, crescer e buscar aquilo que o Senhor preparou para nós. Entregamos a Ti cada passo que ainda daremos,
certos de que a tua presença nos acompanha e que coisas maiores estão sendo construídas ao longo desse caminho de fé. Amém.